Então, nós vamos começar hoje aí, gente, a corrigir a lista sobre segunda lei da termodinâmica, certo? Então, um motor de avião com funcionamento a querosene apresenta o seguinte diagrama por ciclo. Então, ele tem aqui o motor, tem a fonte quente, que a gente não sabe quanto que está fornecendo, 400 joules está realizando trabalho e 4.000 joules realizando trabalho, 8.000 joules jogando para a fonte fria. E aqui eu tenho o calor da fonte quente, Q1. A energia que faz a máquina funcionar provém da queima do combustível e possui valor igual a... Então, o que faz a máquina funcionar é o Q1. Então, Q1 é igual a 6 vezes 10 à quarta joule por quilograma. A quantidade de querosene consumida em cada ciclo é, ou melhor, isso aqui é energia, né? Não é o Q1. Eu preciso saber quem é o Q1. Então, a energia que faz a máquina funcionar provém da queima do combustível e possui um valor de 6 vezes 10 à quarta, 60.000 joule para cada 1 quilo de querosene queimado, certo? Aí ele pergunta qual a quantidade de querosene consumida em cada ciclo em quilograma. Então, se a gente tem o trabalho Q2, a gente descobre Q1. Quem é Q1? Q1, ele vai ser igual ao trabalho mais a quantidade Q2. Então, Q1 vai ser igual a 4.000 trabalho mais 8.000. Então, Q1 vão ser 12.000, o quê? Joules. Certo? Então, isso é em cada ciclo. Agora, como que eu vou saber? Então, ele precisa de 12.000 joules para cada ciclo. Ele fornece 6.000 joules, gasta 1 kg de querosene. Então, se eu precisar de 12.000, que é o que eu preciso em cada ciclo, eu vou precisar de uma massa M. M, então, vai ser igual a 12.000 dividido por 60.000. Cancelo, cancelo, vai dar 1/5, que é o mesmo que 0,2 quilogramas, ou 200 gramas, letra B, certo? Então, isso aqui é a energia produzida pela queima do querosene, 60.000 joules para cada 1 quilo. Em cada ciclo desse funcionando, eu preciso de um calor da fonte quente, que é a soma desses dois, 4.000 mais 8.000, 12.000. Então, 12.000 joules eu vou precisar de quanto de querosene para cada ciclo? 200 gramas. Número 2. Um técnico de manutenção de máquinas pôs para funcionar um motor térmico que executa 20 ciclos em 1 segundo, certo? Considerando-se que em cada ciclo o motor retira uma quantidade de calor de 1.200 da fonte quente. Então, Q1 é 1.200 joules. E cede 800 para a fonte fria, Q2, 800 joules. É correto afirmar que o rendimento de cada ciclo é. Se eu tenho Q1 e Q2, eu consigo descobrir o trabalho. O trabalho é o que ele tem de total, menos o que ele joga fora para a fonte fria. Então, o trabalho vai ser 1.200 menos 800. Então, o trabalho, 1.200 menos 800, dá 400 joules. Certo? Ele deu em cada ciclo, e ele deu esse 20 ciclos por segundo, mas ele só quer em um, então em um eu vou calcular aqui, ó, qual que é o rendimento de cada ciclo? É trabalho sobre o total, que é Q1. Trabalho é 400, Q1 é 1.200. Cortei, 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 vai dar 1/3, que dá 0,33. Vezes 100, vai ser 33,3%. Letra C. Ou seja, a gente não precisou dessa informação. Por quê? Porque ele pediu em cada ciclo. Em cada ciclo eu descubro o trabalho e jogo na fórmula do rendimento de cada ciclo. Ok? Continuando. Número 3. Com relação às máquinas térmicas e a segunda lei da termodinâmica, analise as proposições a seguir. Máquinas térmicas são dispositivos usados para converter energia mecânica em energia térmica, com consequente realização de trabalho. Falso, é o contrário. É converter energia térmica em mecânica. Lembram, né, da queima para fazer movimentar alguma coisa. O enunciado da segunda lei da termodinâmica, proposto por Clausius, afirma que o calor não passa espontaneamente de um corpo frio para um corpo mais quente, a não ser que seja forçado por um agente externo, como é o caso do refrigerador. Verdade. Lembra que eu falei que o refrigerador precisa de um trabalho realizado pelo compressor e para isso precisa de energia, né? Energia elétrica. Isso não é feito espontaneamente.
Número 3. É possível construir uma máquina térmica que, operando em transformações cíclicas, tenha como único efeito transformar completamente em trabalho a energia da fonte quente? Falso. Isso contraria a segunda lei da termodinâmica. É impossível converter em calor, em trabalho, todo o calor da fonte quente. Última, nenhuma máquina térmica operando entre duas temperaturas fixadas pode ter rendimento maior que a máquina ideal de Carnot, operando entre essas mesmas temperaturas. Verdade. O ciclo de Carnot é o ciclo que possibilita o maior rendimento possível para uma máquina térmica. Não chega a 100%, mas é o maior possível. Então, 2 e 4 são verdadeiras. Próxima questão do Enem. Aumentar a eficiência na queima de combustível dos motores a combustão e reduzir suas emissões de poluentes são a meta de qualquer fabricante de motores. É também o foco de uma pesquisa brasileira que envolve experimentos com plasma, o quarto estado da matéria, e que está presente no processo de ignição. A interação da faísca emitida pela vela de ignição com as moléculas de combustível gera o plasma que provoca a explosão liberadora de energia, que por sua vez faz o motor funcionar. No entanto, a busca da eficiência referenciada no texto apresenta como fator limitante um tipo de combustível fóssil que utilizam, sendo um insumo não renovável em algum momento estará esgotado. B. Um dos princípios da termodinâmica, segundo o qual o rendimento de uma máquina térmica nunca atinge o ideal. Então, essa está ok, vamos ver as outras. O funcionamento cíclico de todos os motores, a repetição contínua dos movimentos exige que parte da energia seja transferida ao próximo ciclo. Não tem transferência de energia de um ciclo para o outro. As forças de atrito inevitável entre as peças. Tais forças provocam desgastes contínuos com o tempo que levam qualquer material à fadiga e ruptura. Não é essa a explicação. A temperatura em que eles trabalham para atingir o plasma é necessária uma temperatura maior do que a fusão do aço com que fazem os motores. Falso. Então, a verdadeira, a limitação é que é impossível para uma máquina térmica ter um rendimento de 100%. Né? O rendimento da máquina nunca atinge o ideal. O rendimento das máquinas térmicas são sempre bem baixos. Né? Lembra que eu falei? Cerca de 25% a 30% no geral. Número 5 também no Enem. Um motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. No caso, a energia armazenada no combustível é, em parte, liberada durante a combustão para que o aparelho possa funcionar. Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser utilizada para a realização de trabalho. Isso significa dizer que há vazamento de energia em outra forma, que é na forma de calor, né? De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes de a. Liberação de calor dentro do motor ser impossível, falso. Realização de trabalho pelo motor ser incontrolável, falso. Conversão integral de calor em trabalho ser impossível, verdade. Esse é o princípio da segunda lei. É impossível converter integralmente todo o calor da fonte quente em trabalho. Número 6. Um processo cíclico de Carnot possui um rendimento de 50%. Então, ele é de Carnot e tem um rendimento de 50%. Uma máquina real, que opera sobre as mesmas condições desse ciclo, apresentará um rendimento térmico R tal que nenhuma máquina tem rendimento maior do que o do Carnot. Então, o rendimento dessa máquina real só pode ser o quê? Menor do que o da de Carnot. Ok? Nem igual pode ser, só pode ser menor. Número 7. A cada ciclo de funcionamento, o motor de um certo automóvel retira 40 kJ da fonte quente. Então, Q1 igual a 40 kJ, que são 1000 joules, onde se dá a queima do combustível, e realiza 10 kJ de trabalho, 10 kJ de trabalho. Então, aqui eu já consigo descobrir o Q2. Quem é Q2? Esse menos esse. 40 menos 10, 30 kJ. Sabendo que o calor retirado da fonte quente é dispensado para o ambiente a uma temperatura de 27. Então, temperatura do ambiente, T2, 27 mais 273. Então, 300 K é a temperatura da fonte fria. Qual a temperatura da fonte quente? Se esse motor operasse segundo o ciclo de Carnot. Eu quero saber T1. Ok? Qual é a fórmula, então? A fórmula que tem T1 e T2 é a do rendimento, que diz que o rendimento de Carnot é igual a 1 menos T2 sobre T1, certo? Esse é o rendimento de Carnot. Só que antes a gente tem que fazer o quê? A gente tem que calcular o rendimento, então, com esses valores que a gente tem para a máquina.
Descobrindo o rendimento, a gente joga no rendimento de Carnot, se essa máquina operar segundo o ciclo de Carnot. Então, a outra fórmula do rendimento, ela fala que rendimento é igual a trabalho sobre Q1. Rendimento é trabalho, que é 10 kJ, sobre 40. Então, 1 por 4 dá 0,25. Certo? Esse é o rendimento. Agora, eu vou jogar esse rendimento no rendimento de Carnot. Então, vou colocar aqui, ó. Rendimento é igual a 1 menos T2 sobre T1. Rendimento é 0,25, 1 menos T2 eu tenho, que é 300, dividido por T1. O que eu vou fazer aqui? Vou simplesmente mudar todo mundo de lugar, tá bom? Então, vai ficar 1 menos 300 sobre T1 é igual a 0,25. Aí, eu não preciso de mudar sinal de ninguém. Agora, eu vou passar esse número que está sozinho para depois da igualdade. Vai ficar menos 300 sobre T1 é igual a 0,25. O 1 está positivo, menos 1. Vem negativo para cá. Então, vai ficar menos 300 sobre T1 é igual, esse menos 1 vai dar menos 0,75. Agora, eu multiplico cruzado. Menos 0,75. T1 é igual a 300. Menos 300. Multiplico por menos 1. T1 é igual a 300 dividido por 0,75, que vai dar T1 é igual a 300 dividido por 0,75. Deixa eu fazer aqui, 375. Vai dar 400K. 400K. A resposta só admite, essa equação só admite temperatura em Kelvin. Tem essa resposta? Não. Mas basta eu diminuir o 273... E aí eu chego na resposta que T1 em graus Celsius é 127 graus Celsius, que é a opção A. Não se esqueçam, essa fórmula de Carnot só é válida para temperaturas absolutas, ou seja, temperatura em Kelvin. Número 8. No diagrama pressão versus volume a seguir, está representado o ciclo termodinâmico da máquina de Carnot, considerado ideal porque tem o maior rendimento entre as máquinas térmicas. O sistema recebe calor da fonte quente a temperatura T1 e transfere calor para a fonte fria a temperatura T2. Com relação às transformações termodinâmicas que constituem esse ciclo, é correto afirmar que o sistema passa por lembra que eu falei? O que é o ciclo de Carnot? Duas isotérmicas, uma expansão e uma compressão. Duas adiabáticas, uma expansão e uma compressão. Então, vamos lá. Uma expansão adiabática entre os estados B e D. B e D, não é, falso. Expansão isovolumétrica, não tem isovolumétrica no ciclo de Carnot. Compressão isobárica, não tem compressão isobárica no ciclo de Carnot. Expansão isotérmica entre os estados AB. AB é uma expansão isotérmica. E, verdade, essa, não tem mais não. Compressão isotérmica entre os estados DA. DA não é isotérmica, DA é uma adiabática. Ok? Então, isso daí é só sobre aquele ciclo de Carnot que eu expliquei para vocês. Número 9. Na cidade do Alto do Rodrigues está sendo construída a Termoaçu, primeira usina termoelétrica do estado, com capacidade para produzir até 70% da energia elétrica total consumida no Rio Grande do Norte. O princípio básico de funcionamento dessa usina é a combustão de gás natural para aquecer a água que, uma vez aquecida, se transformará em vapor e, finalmente, será utilizada para mover as pás giratórias de uma turbina. A produção da energia elétrica será feita acoplando-se ao eixo da turbina algumas bobinas imersas em um campo magnético. Considerando que em cada ciclo dessa máquina termoelétrica real se tenha calor produzido no combustão do gás, W, a energia mecânica nas turbinas obtida a partir da alta pressão do vapor acionando as pás giratórias, e E, a energia elétrica produzida e disponibilizada aos consumidores. Para a situação descrita, é correto afirmar o quê? Que o calor produzido vai ser o maior de todos, né? Uma parte vai realizar trabalho e trabalho para quê? Para mover as pás e para produzir energia elétrica. Então, o que vai acontecer com a energia aqui? Ela vai diminuindo. A maior vai ser o quê? Que depois vai ter um pouco, vai realizar trabalho, e depois, a partir desse trabalho, esse movimento das pás vai ter uma conversão para energia elétrica, né? Então, vai tendo sempre, esse sistema aí vai ter sempre uma perda de energia. Então, a quantidade vai ser tudo igual? Não. O trabalho, todo o calor é convertido em trabalho? Não. O trabalho pode ser maior do que o calor? Também não. Então, a opção correta é
calor é maior do que o trabalho é maior do que a energia consumida, né? Distribuída para os consumidores. Última questão. A Revolução Industrial ocorreu no início do século XIX, com o desenvolvimento de máquinas térmicas e estudos teóricos de termodinâmica, realizados por Watt, Carnot e Mayer, entre outros. Certa máquina térmica, que funciona operando o ciclo de Carnot, opera entre duas fontes, T1, 400K, que é a fonte quente, T2, fonte fria, 300K. Suponha que em cada ciclo o motor receba da fonte quente, Q1, 2,4 vezes 10 a terceira joules. Por ciclo, o calor rejeitado da fonte fria quero saber Q2. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar e vou calcular o rendimento aqui. Rendimento com ciclo de Carnot, 1 menos T2 sobre T1. Então, o rendimento vai ser 1 menos 300 sobre 400. 1 menos 3 quartos vai dar 1 quarto, né? Porque eu tiro o MMC, 4 menos 3 vai dar 1 quarto, rendimento vai ser 0,25. O que eu faço agora? Rendimento é igual a trabalho sobre Q? Q1. Rendimento 0,20. Ah, não, eu já tenho o Q1. Desculpa o trabalho. 0,25, trabalho eu quero saber, o Q1 é 2,4 vezes 10 a terceira. Então, o trabalho vai dar 0,25 vezes 2,4. Vai dar 0,6 vezes 10 a terceira. Quem é o Q2? Q2 é o Q1 menos o trabalho. Q2 é o Q1, 2,4 vezes 10 a terceira, menos 0,6 vezes 10 a terceira. Q2 é 1,8 vezes 10 a terceira joules. Tem uma outra fórmula que associa rendimento com Q2 direto, tá, gente? Tanto faz, vai ter que dar o mesmo resultado se fizer por ela. Então, a opção correta, letra D de dado. Certo?